querido amigo, querido irmão, uma grande alegria estarmos juntos neste sábado, fechando aí a semana, 28ª semana do tempo comum. Hoje, dia de um grande santo da igreja, Santo Inácio de Antioquia, um grande santo, um grande bispo logo dos primórdios lá, segundo contam alguns. Ele dizem que ele foi sucessor direto de Pedro, né? Santo Inácio de Antioquia ele era bispo de Antioquia na época que o Império Romano perseguiu, né? Na época da perseguição do Trajano. Então ele foi preso e levado para ser devorado pelas feras e deixou um grande legado na igreja, né? Então hoje a fé que nós vivenciamos, que nós temos, devemos muito a esse grande santo que com a sua própria vida, seu sangue, ele defendeu e levou o nome de Jesus Cristo, criou muitas comunidades, exortou, e até hoje a gente vê nas cartas que ele escreveu a sabedoria do Espírito Santo. E é sob a ação desse mesmo Espírito que moveu a vida de Santo Inácio que nós vamos também refletir sobre o nosso Evangelho de hoje, que está no capítulo 12 de Lucas, né, nos versículos de 8 a 12. Que nós possamos preparar o nosso coração, pedindo a força, né? Hoje a liturgia fala justamente do Espírito Santo de Deus, ele que nos alimenta, que nos movimenta, que nos conduz. Então que ele hoje, nesse momento, possa conduzir o nosso coração, nossa mente, para que a gente compreenda muito bem a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados, autoridades, não fiqueis preocupados com que vos defendereis ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e hoje também nos conduza, e que a força do Espírito Santo, né, possa também nos conduzir nessa partilha. Hoje o texto do Evangelho é muito pequenininho, mas de muita sabedoria, né, muita propriedade. Jesus está dizendo aqui sobre a questão, né, da nossa decisão de segui-lo, da nossa decisão de assumir o projeto de Deus na nossa vida. Todo aquele que assume seguir Jesus, seguir o caminho, seguir essa vida cristã, estará amparado, amplamente amparado por Ele, independentemente das situações. E nós sabemos que se o Mestre, né, foi para a cruz, o que será de nós, né? Mas na verdade o nosso pensamento não deve simplesmente se fixar nessa realidade da morte, da perseguição, porque na verdade o reino de Deus não é baseado nisso. O reino de Deus é aquele momento onde eu encontro comigo mesmo, onde eu encontro a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro eu.
E o que Jesus quer dizer é que nós nascemos para viver essa glória junto de Deus. E essas coisas pequenas que acontecem durante a nossa trajetória não pode tirar o nosso foco daquilo que verdadeiramente nós fomos criados para viver. A vida eterna, diante da glória de Deus. Então, São Paulo chega a dizer que esse tempo presente, esse tempo curto que a gente passa na Terra, mesmo com perseguições, com dificuldades, com pobreza, ou seja lá qual for a realidade do sofrimento que estamos vivendo, ele não chega não passa nem sombra daquilo que nós somos convidados por Deus a viver na sua presença. E é por isso que nós não devemos desanimar jamais, porque aqui, por mais que tenhamos sofrimentos aqui nessa terra, o que está reservado a cada um de nós é a glória eterna. E essa glória veio habitar no meio de nós e ela tem nome. Essa glória se chama Jesus Cristo. É Ele que é a garantia pelo qual nós somos salvos, nós somos verdadeiramente chamados filhos de Deus. E aqui ele diz o seguinte, que não devemos preocupar quando nós verdadeiramente compreendemos essa realidade da glória de Deus, que nós somos convidados a essa glória de Deus, não há obstáculos, porque para Deus não há nada impossível. Então, ou seja, todas as situações, nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida nas mãos do Espírito Santo, confiarmos nele, todas as questões serão resolvidas, porque ele vai indicar o caminho. A sabedoria vem do Espírito Santo. O difícil é compreender e até mesmo viver na prática essa realidade. Ela não é tão simples, porque durante todo o nosso processo de vida, desde quando nós nascemos, aprendemos a confiar mais. Primeiramente, fomos levados a querer confiar em nós mesmos, ou confiar mais nos outros, ou confiar nos aparatos que nos apresentaram, a ciência, a justiça e tantas outras coisas. Não é um hábito comum desde a nossa tenra idade nós apresentarmos diante do Espírito Santo e compreender e viver isso como uma prática diária, de que é o Espírito Santo que nos conduz. Por isso, para nós, a minha geração, talvez você tem filhos hoje, como eu tenho os meus, achei até muito interessante. Essa semana eu estava fazendo um vídeo com o João Henrique, meu filho, ele falando, aí a mãe dele perguntando qual que é a história, qual que é a oração que ele gosta mais, ele fez do Espírito Santo. E ele sempre gostou do Espírito Santo, desde pequenininho. Ele tem aquelas bombinhas do Espírito Santo, ele achou um dia aí ficou louco, aí a gente comprou depois vários cordãozinhos do Espírito Santo, né? E ele gosta realmente, ele sente alegria em ser conduzido. E faz parte, né? Agora, viver isso na prática como uma meta, a gente entra em várias situações da nossa vida, em várias feridas que às vezes nos ofuscam os olhos, o pensamento e a nossa fé. E por isso nós não estamos tão habituados a deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. É preciso de uma vida de oração, é preciso de uma disciplina, é preciso verdadeiramente de uma entrega, de um amor profundo que nasce também pela própria ação do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje, nós, meus irmãos, peçamos a graça e a intercessão de Santo Inácio de Antioquia, ele que foi plenamente conduzido pelo Espírito Santo, para que nós também tenhamos essa mesma condição, essa mesma capacidade, essa mesma audácia de nos entregarmos e deixarmos conduzir pela ação do Espírito Santo. Essa é a mensagem que o Senhor vem dizer hoje. Não se preocupe com o que você vai ter que dizer, que você vai ter que fazer quando você for questionado diante das autoridades sobre a fé. Não se preocupe. O Espírito Santo vai, se você acreditar, se você realmente for uma pessoa que é conduzida por ele, vai te dizer, vai te orientar em tudo aquilo que você tem que dizer. E perceba muito bem, os apóstolos, Pedro,
os outros, né, apóstolos não eram letrados, não tinham grandes conhecimentos teológicos, e quando eles verdadeiramente deixaram inundar pela graça do Pentecostes, aqueles homens diziam coisas que ninguém conseguia rebatê-los, de tanta sabedoria e de tanta verdade. E assim a força do Espírito Santo em cada um de nós. Não depende do nosso conhecimento intelectual, depende da nossa entrega e do nosso verdadeiro amor pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa derramar sobre você essa graça, essa bênção de ser conduzido pelo Espírito Santo. Que o Senhor o abençoe pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, de Nossa Senhora, nossa mãe, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, compartilhar as nossas mensagens, né, fazer com que essa rede cada vez mais cresça, para que a palavra de Deus chegue a outros lugares e a outros corações. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.